Você já se sentiu em uma guerra de dois mundos? Onde seu espírito anseia por Deus, mas seu coração e seu corpo parecem um campo de batalha para desejos, impulsos e uma solidão que você não escolheu? Uma parte de você ama a luz, mas outra parece perigosamente atraída pela sombra. Você ora por pureza pela manhã, mas se vê assombrado pela impureza à noite. Se essa é a sua realidade, preste muita atenção. Essa batalha constante não é um defeito de fabricação espiritual. Não é um sinal de que sua fé é fraca ou de que você foi abandonado por Deus. É um campo de provas. É a experiência humana autêntica depois de encontrar a Cristo. O apóstolo Paulo, um dos maiores gigantes da fé, descreveu essa exata tensão com uma honestidade brutal. Ele escreveu: "Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Pois o que quero fazer não o faço, mas o que não quero fazer, isso eu continuo fazendo." Romanos 7:15-19. Essa sensação de estar dividido ao meio é a essência da guerra espiritual. A mente sabe o que é certo, o espírito anseia por Deus, mas uma força, uma atração gravitacional, parece puxar na direção oposta. Isso gera uma angústia profunda, a dor de se sentir um hipócrita na própria pele, fazendo promessas a Deus em um momento e quebrando-as no seguinte. É um ciclo que, se não for compreendido, pode levar ao desespero. Essa guerra tem um nome teológico: a luta contra a carne. E quando a Bíblia fala da carne, do grego sarx, ela não se refere apenas ao nosso corpo físico. Ela fala da nossa natureza humana decaída, com todo o seu orgulho, seus medos, seus apetites e seus impulsos que se rebelam contra a vontade de Deus. É por isso que o mesmo apóstolo nos adverte: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5:17. A Bíblia é brutalmente honesta sobre a origem dessa atração. O apóstolo Tiago nos adverte: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1:14-15. A isca, ele diz, não vem primariamente de fora, mas de dentro. E essa isca interna é validada e nutrida por uma cultura externa que transformou a autoindulgência em virtude. Anúncios, filmes, músicas, tudo celebra a satisfação imediata do desejo como o bem maior. O mundo aplaude a rendição, mas o céu celebra a resistência. A luta é tão intensa porque é uma batalha interna alimentada por uma pressão externa constante. Mas aqui está a primeira virada de chave. O inimigo não ataca aleatoriamente. Ele mira com precisão cirúrgica na área do seu maior potencial. A intensidade dessa luta não mede a sua fraqueza. Ela mede a força do destino que Deus planejou para você. E se você se sente sozinho nessa batalha, saiba que as páginas da Bíblia estão repletas de heróis de Deus que travaram a mesma guerra que você. Eles não eram figuras de gesso perfeitas, eram homens e mulheres de carne e osso, que sentiam, desejavam, lutavam e, muitas vezes, caíam. E é na história deles que encontramos a nossa. Vamos olhar para a vida de alguns dos gigantes de Deus que foram testados exatamente em suas áreas de maior desejo e fraqueza. Pense em Davi, um rei segundo o coração de Deus, um adorador cuja intimidade com o Criador gerou os Salmos. No entanto, foi um momento de ociosidade e um olhar cobiçoso que o levaram à luxúria, ao adultério e ao assassinato. Sua queda não veio de um inimigo no campo de batalha, mas de uma guerra perdida dentro de seu próprio coração. E foi nesse abismo de culpa que ele escreveu seu clamor mais honesto, um que ecoa em nossas próprias almas. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 51:10. Agora pense em Maria Madalena. As Escrituras dizem que Jesus expulsou 7 demônios dela.
Não sabemos os detalhes de sua vida anterior, mas podemos imaginar a profundidade do tormento, da vergonha e da opressão que ela vivia. Sua identidade estava marcada por sua aflição. Mas depois de seu encontro com Jesus, sua libertação foi tão completa que ela se tornou uma de suas seguidoras mais leais e a primeira pessoa a testemunhar sua ressurreição. A área de sua maior dor se tornou a fonte de sua maior devoção. E o que dizer da mulher samaritana junto ao poço? Uma vida definida por relacionamentos fracassados e pela sede de um amor que nunca a satisfez. Sua vergonha era tão grande que ela ia buscar água no sol do meio-dia para não encarar o julgamento de sua comunidade. Mas foi ali, em seu lugar de isolamento, que Jesus a encontrou e lhe ofereceu a água viva. Ele expôs sua ferida não para condená-la, mas para curá-la. E ela, a mulher que se escondia de todos, correu para a cidade e se tornou uma poderosa testemunha, trazendo toda a comunidade para conhecer aquele que a libertou. E, finalmente, o apóstolo Paulo, um homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, mas que confessou ter um espinho na carne, uma luta persistente que o humilhava. 3 vezes ele implorou a Deus que o removesse, mas a resposta divina revelou um propósito maior na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. A luta de Paulo o mantinha radicalmente dependente de Deus, e foi nessa dependência que seu ministério floresceu. Cada um deles, e você, está passando pela fornalha do ourives. Nesse fogo, a autossuficiência e o orgulho são queimados. A mentira de que você pode vencer sozinho é reduzida a cinzas. O que emerge desse processo é a empatia, a humildade e uma força que não é sua, mas de Deus. Pense em kintsugi, a arte japonesa de reparar cerâmica quebrada com ouro. O artista não joga fora o vaso quebrado. Ele honra as rachaduras, preenchendo-as com ouro, tornando a peça ainda mais valiosa e bela do que era antes. Deus faz o mesmo com nossas vidas. Ele não esconde nossas falhas e quedas. Ele as preenche com sua graça dourada, transformando nossas áreas de maior vergonha em testemunhos de seu poder redentor. E aqui está a verdade que liberta. A sua luta contra a carne não é um obstáculo para o seu chamado. Ela é o caminho para o seu chamado. O que você considera sua maior falha é, na verdade, a assinatura do seu potencial. A prova de que você foi marcado para a grandeza. Afinal, as Escrituras nos lembram que nosso verdadeiro inimigo foca seus ataques onde sabe que pode causar dano. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Cada vitória nesta arena secreta está te transformando em um especialista. Sua história se tornará uma corda de resgate para alguém que está se afogando em silêncio, porque temos uma promessa garantida. E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Então, receba esta nova identidade. Você não é definido por seus desejos. Você é um veterano desta guerra, um campeão sendo forjado para a glória de Deus. Se você aceita essa verdade sobre si mesmo, declare nos comentários: minha batalha está me preparando. Onde você vê uma luta interminável, Deus vê um especialista em treinamento. Onde você sente a vergonha de um desejo, Deus vê a força de um testemunho sendo construída. E onde o inimigo arquitetou sua queda, Deus está estabelecendo o palco para a sua ascensão.